Capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, eu vou ler um versículo que diz assim no 45. Vai lá, versículo 45. Bem-aventurada a que creu, porque hão de cumprir-se, glória a Deus, as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Eu vou repetir, só porque você deu glória, aleluia. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Não é muito o meu estilo, mas quando acontece eu aviso. Mas eu preciso que você, se você não tem intimidade, se não vai te incomodar, não tem problema, você declara para você mesmo, mas olha no olho dessa escolhida e diz para ela: você é bem-aventurada. Glória a Deus. Bate no teu peito com a autoridade de escolhida e declara para o céu e o inferno ouvir: eu sou bem-aventurada. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Lucas, ele começa a sua narrativa do capítulo 1, no início do seu evangelho, falando sobre a família de Isabel e Zacarias. A Bíblia diz que esse tempo, o contexto aqui era o período que nós chamamos do período interbíblico. Um período onde cerca de 400 anos Deus estava em silêncio. Não se ouvia a voz de Deus. Não se via a manifestação do poder de Deus. 400 anos, o céu em silêncio. E segundo o costume sacerdotal, era lançada a sorte sobre milhares de sacerdotes. Só que a sorte, ela cai sobre Zacarias. E o texto faz questão de mencionar, aqui é mencionado que Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis, servos de Deus, irrepreensíveis, servindo ao Senhor com todo o seu fervor, com toda a sua dedicação. Só que dentro dessa história havia uma crise política naquele momento. O rei era mau. Havia uma crise espiritual, Deus em silêncio. Só que quando Zacarias, e também, por que não dizer, Isabel, obviamente, entram dentro da sua casa e tem aquela sensação que está faltando alguma coisa. Zacarias é alguém que é sacerdote. Zacarias é alguém que serve a Deus. Serve no templo. Serve na igreja. Vai para o círculo de oração. Só que eu preciso ilustrar aqui para você entender, primeiramente nessa introdução, que o Espírito Santo ele ministrou meu coração há um tempo e eu quero compartilhar com você. Zacarias é alguém que tem uma petição, tem uma necessidade. A sorte cai sobre ele e ele tem que ir para o templo, ele tem que servir. Ele tem que servir. E a Bíblia diz que Isabel era estéril, eles eram avançados em idade. Então Zacarias é alguém como algumas irmãs que estão aqui nessa manhã. Quem sabe você é aquela irmã. Não precisa ter título. Se tiver, tudo bem, nenhum problema. Mas isso não é só para quem é uma pastora, alguém que é uma missionária ou dirige, enfim. Mas sabe aquela irmã que vai para o círculo de oração, que você sabe que é de oração? Joelho preto, ô glória. Isso não é uma crítica não, porque é joelho de quem ora. Pega o papelzinho, coloca o nome do marido e diz: irmã, parafraseando, Zacarias, eu sei que tu vai para o templo hoje.
Meu marido está com as malas prontas para ir embora de casa. Só que eu sei que tu vai para o templo queimar incenso. Incenso fala de oração. Incenso fala de adoração. Eu sei que você vai para o templo. Então quando você for lá orar, aqui está o nome do meu marido, meu nome. Intercede pela minha casa. A outra irmãzinha pega o papelzinho e diz: meu filho está desviado. Aqui está o nome do meu filho. Eu sei que você vai pro altar queimar incenso. Quando você chegar lá, intercede pela vida do meu filho. Aí chega outro, vira pro irmãozinho ou pra irmãzinha de oração e diz: preciso de uma porta de emprego. Muito tempo sem um recurso fixo, eu preciso de uma porta de emprego. Eu sei que você vai para a oração hoje, mas quando você chegar lá, no Escolhidas, apresenta aqui, toma aqui a minha carteira de trabalho, toma aqui o número. Isso é para quem crê, porque crente doido faz isso mesmo. Tempos depois, o irmãozinho, a irmãzinha desesperada para encontrar o Zacarias. Eu precisava te encontrar, eu tenho uma notícia para te dar. Lembra do nome do meu marido que eu entreguei para você, que estava com as malas prontas para sair de casa? Pois é, Deus ouviu a tua oração. Eu não sei que oração foi essa, porque a mala foi desfeita e o meu casamento foi restaurado. Irmãzinha, lembra do filho que estava desviado? Deus ouviu a tua oração. Eu não sei que incenso foi esse que tu queimou nesses dias, mas o meu filho voltou para casa do Senhor. Alguém consegue entender? O irmãozinho que estava lá fez o pedido da porta de emprego, e há tanto tempo, há tantos anos, há tantos meses, a porta fechada, mas Deus ouviu a tua oração. Deus abriu a porta. Só que quando você e eu que oramos pelas irmãzinhas e os irmãozinhos, quando nós retornamos para nossa casa, muitas de nós, o filho ainda está afastado. Muitas de nós, alguém está enfermo. O que é que isso quer dizer? É alguém que está no altar queimando incenso, está na oração, mas quando volta para casa, sabe aquela pergunta? Eu oro para todo mundo e Deus ouve, mas na minha casa nada acontece. Ah, gente, você não tinha talvez motivos para se inscrever. Talvez você não tinha condições. Eu não sei de que forma você chegou aqui. Você não tinha motivos aparentes para sair da tua casa, se arrumar bonita como você tá, cheirosa, que quem olha para você é cara da riqueza, mas não sabe a luta que você tá passando. Glória a Deus. Mas quando volta para casa, usa aspas, porque é aspas mesmo, porque não está diante do meu e dos teus olhos, mas o céu continua em movimento. É aquele alguém que quando volta para casa, está tudo aparentemente do mesmo jeito. Sabe, não tem motivos aparentes para sair de casa e ir adorar, ir para o templo. Só que eu tenho uma boa notícia para você que tudo dizia fique em casa, para você que tudo dizia vai mais um ano, ou para você que está aqui pela primeira vez e alguém disse tanta conferência por aí, acha conferência. Glória a Deus por isso, irmão, que se levantem mais e mais conferências. Eu quero um povo que decide adorar e buscar o céu. Deu para entender? O céu. Se você vem buscar o céu, tá tudo certo. A boa notícia é que quem decidiu ignorar as afrontas, oh glória, para quem decidiu não olhar para as faltas dentro de casa, mas aceitou exercer o seu ofício. Oh glória a Deus, eu tenho uma palavra para quem está servindo no Escolhidas. Você não tinha motivo para estar aqui, irmãs. Algo disse no teu coração, vai lá servir, e a tua vida está desse jeito. Mas Zacarias não tinha motivo para ir para o templo, e Deus, aleluia, o recompensou. Quem decidiu abrir mão das afrontas e decidiu entrar no templo para queimar incenso.
à direita do altar, o anjo mensageiro se apresenta e diz: levanta a tua mão que eu quero profetizar. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Tem oração sendo respondida nessa manhã. Se você acredita, dá um salto, faça alguma coisa. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eis que Isabel, tua mulher, vai dar à luz a um filho, e ele se chamará João. E ele se chamará o quê? Aleluia. Amém. O anjo está profetizando, melhor dizendo, entregando uma mensagem. E agora? A Bíblia diz que ele exerce o seu ofício. Volta para casa. Quem é Isabel? Uma mulher madura. Velha é nosso passado. Quem concorda diz amém. Quem é Isabel? Uma mulher madura, estéril, certamente muitos anos de joelhos dobrados fazendo uma oração. Você sabe. Só que você já percebeu que o tempo vai passando e aquela oração que a gente faz tanto tempo, não é que a gente não crê, porque somos mulheres de fé. Tem mina de fé e dá glória a Deus. Não se escandaliza não, é mina de fé mesmo. Você sabe o que é mina? Aonde tem os maiores tesouros. É difícil de se encontrar. Ai, Jesus. Deixa isso pra lá. É difícil de encontrar, sabe, gente? Te amo, Vaguinho. Uma mulher, repito, pela terceira vez, né? Contou aí? Madura. Como eu disse, sabe essa oração que a gente faz? E o tempo vai passando, como eu disse, não é porque a gente não crê, a gente crê. Mas vai passando o tempo e a gente tem aquela sensação, essa Isabel, eu acho que o meu tempo passou. Deus tem uma promessa para a minha vida, eu creio que Ele tem, mas algo aconteceu, pensamento. Aconteceu no meio do caminho, não é que Deus não tem poder de fazer, e a gente começa a pensar, eu acho que meu tempo passou. Acho que algo de extraordinário, assim, para eu viver depois de tantos anos, talvez Deus tenha algo diferente. Eu acho que meu tempo passou. Certamente eu posso imaginar o pensamento de Isabel. Só que é para esse ventre. É para alguém que disse, eu acho que o meu tempo passou. Eu acho que já é tarde demais para isso se cumprir na minha vida. Eu acho que isso é tarde demais para Deus fazer no meu casamento. Eu acho que já passou tempo demais para Deus realizar isso no meu ministério. Eu acho que isso já se passou tempo demais para que Deus possa fazer na minha vida. Mas é para esse ventre que Deus decide gerar
uma voz. Eu estou pregando para mulheres aqui, meu Deus do céu. Não é eco. Já ouviu essa frase? Eu já ouvi por aí. Glória a Deus. De fato, não é eco, é uma voz. Eco você ouve, mas de repente some. Mas uma voz não. Uma voz atravessa a geração. Meu Deus, o que Deus vai fazer, Isabel, na tua vida não vai ficar só nessa geração. É para alcançar o teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua descendência. Pregações sairão do teu ventre. O que é isso? Tem pregações que não precisam de microfone e nem de som. A tua vida diz: Jesus está aqui. O teu comportamento fala: é serva de Deus. Tem algo diferente nela. É para essa mulher que não conseguia sonhar mais que Deus decide gerar uma voz. Uma mulher experiente. Por 5 meses Isabel ocultou. E sabe o que ela disse quando ela oculta? Ela declara: Deus decidiu tirar o meu opróbrio. Glória a Deus. Entre os homens. Deus decidiu tirar o meu opróbrio entre os homens. Sabe o que é opróbrio? Vergonha. É o céu declarando: Isabel, chegou o tempo da vergonha sair da tua casa. Chegou o tempo de eu arrancar a vergonha da vida desse menino. Chegou o tempo de eu arrancar a vergonha na tua história. Deus decidiu tirar o meu opróbrio, a minha vergonha. Só que eu acho interessante é que Isabel oculta por 5 meses. Tanto tempo esperando esse milagre, não é não, irmã? Tanto tempo esperando essa promessa doida para postar no Instagram. Desculpa a expressão, esfregar na cara de que não acreditou. Deus cumpriu. Estou vivendo a promessa. Aí o céu, porque se tu é de oração, o céu se revela. Aí Deus decide dizer: Isabel, posta não, hein? Fecha a porta do teu quarto, minha filha. Vai regar essa promessa mais um pouquinho em oração. Vai regar essa promessa mais um pouquinho em jejum. Gosta não, minha filha. Mas quando Deus decide completar, Ele te libera e diz: não é para esfregar na cara de ninguém, não. É só para dizer que eu sirvo um Deus que arranca a vergonha da casa. É só para dizer que eu sirvo um Deus que muda a história de uma família. É só para eu dizer que eu sirvo um Deus que transforma um pagodeiro viciado em pastor. Era viciado, agora é pastor. Era mulherengo, era sim, mas agora é servo do Senhor. A Bíblia é a palavra. A palavra. Era estéril, mas Deus decidiu gerar no ventre. Oh, glória. E agora, o mesmo Deus que escolhe e visita a casa de Isabel envia o mesmo anjo. Repita após mim: o mesmo anjo. E isso é o céu. O mesmo Deus que falou com Isabel, o mesmo Deus que faz na vida da Fabiola, é o mesmo Deus que faz na vida da Vanice. Deixa eu ver. É o mesmo Deus que faz na vida da Bárbara. Glória a Deus.
É o mesmo Deus que faz na vida da Vanessa, da Josi, da Priscila. Ah, Deus vivo. O mesmo anjo está indo em direção, aleluia, a uma simples e humilde Nazaré. E a Bíblia diz que ele chega diante de uma menina inexperiente. Redobre a tua atenção. O mesmo Deus que visita uma Isabel experiente envia o mesmo anjo em direção a uma menina inexperiente. Glória a Deus. E o texto diz que o anjo vai dizer para ela: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Eis que você vai conceber um filho, e ele se chamará Jesus. Ele será grande. Ele será grande. A promessa não é pequena, Fabíola. A promessa não é pequena, Raila. A promessa não é pequena, Thaísa. A promessa é grande. Ele será grande. Glória a Deus. Será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, irão reconhecer: foi eu que gerei. Não forçou a porta. Não tentou dar um jeitinho. Não forçou, não empurrou, não saiu invadindo, não. Vai ser reconhecido como: foi eu quem gerei. Foi eu quem fiz. Ele não dará glória para outro, para aquilo que ele vai fazer. Todos irão entender: só pode ter sido a mão de Deus. Só pode ter sido a mão de Deus. Não, eu fui na conferência Escolhidas, e a Fabíola, e a fulana, e a ciclana, e a beltrana maravilhosa pregou, cantou, e foi ela. Não, Deus vai fazer para todos entenderem. As irmãs foram o instrumento, mas foi a mão do Senhor quem fez. Que fique bem claro que eu não desprezo ninguém que ninguém usa. Não desprezo ninguém que Deus usa e levanta. Mas vocês são inteligentes e estão entendendo o que eu estou dizendo. Instrumentos nós temos aqui. Já iniciamos aqui desde o vídeo, o coral, meu esposo que já chegou aqui, a Raila que cantou, enfim, vai ter instrumento de Deus até o final. Mas o que Deus vai fazer é para todo mundo ver: foi a mão de Deus. Aí você está igual a Maria. Mas como que isso vai acontecer? Eu quero te explicar uma coisa. Nunca houve, até aquele momento, alguém que tinha concebido pelo Espírito Santo. Também nunca haverá. Mas vamos para o tempo de Maria. Não tinha acontecido. Ninguém tinha vivido aquela história. É tão simples. Não vou ficar enrolando aqui, não. Eu estou tentando ser bem objetiva. O que o anjo está entregando para ela é inédito. O que Deus está dizendo que vai fazer na vida de Maria é o que você vai viver. A terra ainda não viu. Você ainda não ouviu falar. Vai acontecer, mas será inédito. Oh Maria, o que Deus está dizendo é: o que eu vou fazer na tua história é inédito. Fabíola, mas já vivi tanta coisa na presença de Deus. Se prepara, porque o que Deus vai fazer é inédito. Não, minha amiga, tu nunca experimentou, tu nunca saboreou daquilo que o céu vai derramar. É inédito, Maria. É inédito. Não tem forçação aqui, gente. É inédito, eu expliquei aqui. É inédito. Coisa linda.
O mesmo Deus que vai na casa de Isabel, vai na casa de Maria. Agora, o anjo diz para ela, quando ela pergunta, mas como que isso vai acontecer? O anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. E o santo que de ti será gerado será chamado Filho de Deus. E o anjo, que não é fofoqueiro, mas está entregando a mensagem. Lembra de Isabel? Lembra, tua parente? Já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Maria estava perguntando como que vai acontecer. O anjo diz: vai descer o Espírito Santo. Mas se você tem alguma dúvida a respeito do que eu estou te entregando hoje, lembra daquele testemunho que você ouviu? Lembra do que aconteceu na vida daquela mulher que você ouviu a história? Lembra do que aconteceu na minha vida? Tá vendo o meu testemunho aqui nesse altar? Isso aqui não é exibicionismo, não. Isso aqui é realidade. E eu sei que tem mulheres aqui que já viveram muito aquilo que eu já vivenciei no passado. E Deus está dizendo: é o 6º mês. Sabe o que Ele está querendo dizer? Eu fiz na vida dela e vou fazer na tua também. Eu tenho uma palavra para entregar e é específico aqui. O marido saiu de casa, minha filha. O meu também saiu, mas está aqui hoje, sentado, glorificando o nome do Senhor. A tua casa está de cabeça para baixo. A minha também já esteve. Mas olha, eu aqui. Tem aí do teu lado mulheres que poderiam contar a história e dizer: Deus fez na minha vida também. Como eu disse, de fato não é o estilo em que eu prego normalmente. E nem gosto muito disso. Pronto, falei. Mas não tem como não fazer. Porque é profético que está sendo derramado aqui nessa manhã. Então, pela fé, olha para ela e fala: Deus fez na minha vida, também vai fazer na tua. Isso tá aí olhando igual Maria. Não fez não, Fabiola. Reage aí, minha filha. Deus fez na minha vida, vai fazer na tua também, minha linda. Deus fez na minha história, vai fazer na tua também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mesmo Deus que visita a experiente Isabel, visita a inexperiente Maria. Só que aqui que está o segredo, se é que eu posso dizer assim. É um segredo, né? O anjo diz: é o 6º mês. Porque para Deus nada é impossível. Maria diz assim: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Você consegue concordar comigo? Não vamos ser hipócritas, porque existe essa realidade. O que Deus está fazendo na vida de Isabel é poderoso. Não é poderoso? Sim ou não? O que Deus está fazendo na vida de Isabel é grande. Mas não precisa explicar muito que o que Deus está entregando para uma Maria é maior. Não é competição. É o trabalhar do céu que faz na vida de uma Isabel e faz na vida de uma Maria. Deus levanta uma numa proporção, levanta outras em outras e está tudo bem. Pelo menos para algumas de nós. Que se diga a verdade. Só que quando Maria ouve dizer que Isabel está no 6º mês, ela vai para o joelho brigar com Deus. Ah, fez na vida dela também? Não. Ela corre para a casa de Isabel. A Bíblia diz que ela corre para a casa de Isabel. E o que ela está sinalizando para a terra e para o céu é: o que Deus está prestes a fazer na minha vida é grande. O que Deus vai realizar na minha história é inédito. Mas não é porque eu estou gerando algo grande que eu vou desprezar quem veio primeiro do que eu. Não é porque eu estou gerando algo inédito, grande e poderoso que eu vou desprezar quem veio primeiro do que eu. Eu tenho uma palavra para entregar para algumas ovelhinhas de Jesus aqui nessa manhã. E eu vou entregar. Oh, glória a Deus!
Não é porque Deus te levantou, tu prega mais do que a tua pastora e tu acha que tu é mais do que ela por isso. Respeita quem veio primeiro do que você. Eu vou para casa de Isabel, porque Isabel tem muito para me ensinar, porque eu tenho muito que aprender com Isabel. Lá vai Maria para casa de Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Isabel está em casa. E o texto diz que ao entrar na casa, ao ouvir a saudação de Maria, aconteceu que ao ouvir a saudação de Maria, glória a Deus, o texto diz que o que Isabel está gerando começa a saltar para se cumprir o que foi dito pelo anjo Gabriel, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Mas eu quero te fazer entender que o que Isabel está gerando, quando ouve a saudação de Maria, a criança começa a saltar. Porque quando Deus promove encontros de mulheres que são do céu, tu não veio para medir a roupa da tua irmã, tu não veio para medir o cabelo da tua irmã. A gente repara mesmo, o meu tá lindo, foi aquele que fez. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Mas você não veio aqui para isso. Simplesmente você não veio para isso. Você veio aqui para encontrar uma Maria ou uma Isabel. Glória a Deus. E só de olhar e dar a paz do Senhor para essa varoa, tu já está sendo cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino pula. E ela foi cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu vou concluir já, mas eu vou te fazer um pedido, depois você senta. Fica de pé, porque é profético. Segura na mão dessa Maria, dessa Isabel. Dá um pulinho assim, ó. Vê se não tá saltando. Se alegra com o que Deus vai fazer na vida dela. Se alegra. Oh, Isabel, seja cheia. Equipe, estende a mão agora. Seja cheia do Espírito Santo. Tem intercessor aí, estende a mão e brada. Seja cheia. Minha doutora Denise Portugal, seja cheia em nome de Jesus. Senta mais um pouquinho. Eu vou para casa de Isabel. Eu profetizo que nesse tempo se levantarão Isabéis, se levantarão Marias, se levantarão Marias que entenderão o princípio da honra, mas se levantarão também Isabéis, porque o Deus, a Maria, que reconhece quem veio primeiro, é lindo, mas nós vamos ver também uma Isabel que veio primeiro, mas também tem a humildade de reconhecer
Quem veio depois, Deus também tem um chamado. Deus também tem uma promessa. A inexperiente Maria reconhece quem veio primeiro e honra. Mas a experiente Isabel não tem problema nenhum em reconhecer essa menina. Deus tem algo tão poderoso na vida dela. E às vezes eu estou falando de menina e você vai se ver em Isabel, em Maria. E aqui para nós não tem a ver só simplesmente com idade. Você consegue entender isso, né? Não preciso desenhar. Mulheres inteligentíssimas aqui. Isabel não tem ciúmes porque chegou uma nova na igreja. E Deus usa ela tanto no louvor. Meu Deus está falando aqui, não está escrito no meu papel não. Que Deus usa tanto no louvor. Não. A irmãzinha não vai ser excluída não, porque canta, talvez melhor do que a outra, porque Deus levantou. Não. Vem pra cá, Maria, vem. Não. A gente não está aqui para dividir. A gente está aqui para somar, multiplicar e expandir o reino de Deus. Tá aqui, ó, Vanice, tem outras aí que fizeram uma conferência, me sinto muito honrada, me levaram lá para pregar, glória a Deus. Não vou me misturar. Eu conheço, gente. Não tem ninguém aqui assim, não. É uma reconhecendo aquilo que Deus fez na vida, que vai fazer ou que está fazendo na vida da outra. Agora, Marias, você sabe que pela história de Maria, obviamente, como toda jovem, principalmente naquele tempo, as meninas, que a minha mestra, ela está aqui, ela chegou, eu preciso vigiar mais ainda agora. Pastora Adriana, homem, mestre, meu Deus do céu, me corrija depois ou agora, não sei se eu estiver errada, que se casava em torno dos 14 anos, mais ou menos. A 15, as meninas casavam bem novinhas. Então o sonho das meninas, pelo menos naquele tempo, era: vou casar com um bonitão do José. Imagino eu, a minha conjectura. Vou casar com um bonitão do José e vou ter muitos filhos. Só que o céu desce para dizer assim: antes de gerar para você, você vai gerar para mim. Porque Maria teve outros filhos, mas Deus só deu depois, obviamente. E aí, às vezes, Deus vai quebrar algumas coisas. Algumas vezes Deus está falando aqui que Deus vai desfazer. Desculpa se não era isso que você queria ouvir, mas Deus vai desfazer assim os nossos planejamentos, as nossas listinhas de prioridades. Prioridade de Maria: casar com o bonitão de José, depois ter muitos filhos, viajar, quem sabe, depois de algum tempo para Disney. Aí o céu diz assim: não, primeiro gera para mim. Primeiro tu vai fazer para o meu reino. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ao ouvir a saudação, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quem foi que avisou para Isabel? Tá chegando a mãe do rei dos reis aí. Não teve anjo para ir lá avisar nada. Não teve vizinha fofoqueira para falar nada. Desculpa, vizinha não, é porque tem uma vizinha minha aqui. Tu não é não. Cadê a nova função, tá aí? Cadê a nova função? Já chegou? Tá, maravilhosas, minhas vizinhas. Enfim, algumas irmãzinhas, né? Vizinha ficou feio. Para dizer: olha, tá vindo aí, hein? E quem tá vindo na tua casa... Não teve. Mas uma mulher ligada, ela discerne pela paz do Senhor. Vou melhorar. Nem pela paz do Senhor, pelo pisar dentro da tua casa tu já discerne. O texto diz que ao ouvir a saudação de Maria, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quem é ligada no trono discerne, ninguém avisou. Mas Isabel tem discernimento e vai dizer: que honra receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Fica de pé que eu já vou concluir, sem perder a sua ligação. Fica de pé. Fica de pé. Perde a ligação não. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Isabel vai completar a frase dizendo, ela diz: que honra é receber você na minha casa, mãe do meu Senhor. Isabel vai dizer: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O céu está dizendo para você aqui nessa manhã: se você crê, pode se considerar uma bem-aventurada, porque nenhuma palavra do céu que foi liberada sobre a sua vida não vai ficar retido. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Quem é Maria? Alguém que tem algo grande para se viver. Só que assim como nós, o céu não conta pra gente que a gente vai ter que fugir de um Herodes que vai tentar matar o que a gente está gerando. Assim como Maria, e a gente acontece conosco, cheias de promessas, às vezes não nos avisam que vão ter algumas portas que serão fechadas diante de nós. Explica, eu explico. Para dar à luz o menino, foram portas fechadas. Deus está falando que vai fazer, que é grande, que é inédito. Mas não espera, como dizem por aí, tapinha nas costas de todo mundo. Não espera portas abertas diante de você em todo o tempo. Porque até a mãe de Jesus, que era comum, como eu e você, que fique bem claro, mas até aquela que era mãe de Jesus, tinha uma importância. Era mãe de Jesus, até essa se deparou com portas fechadas. Não tem vaga para você aqui. Não tem lugar para você aqui. E aí, você não acha que Maria, como eu e você, como mulher que fala bastante, que às vezes resmunga um pouquinho, falava: vem cá, Jesus, Deus só não falou que eu vou gerar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que todos iriam reconhecer que o que eu gero é teu, e agora o Senhor faz isso? Não, tu não vai ver isso. Porque Maria está gerando e entende, é grande, é inédito, mas vai ter que se deparar com as portas fechadas. Só que tinha portas fechadas, mas já tinha uma manjedoura preparada. E aí alguém ouve dizer: sabe aonde Maria deu a luz? Numa manjedoura. Sabe aonde nasceu a promessa? Numa manjedoura. Ah, mas é muito pequeno o que ela está vivendo. Ah, é muito pequenininho isso. É tão simples, pô, numa manjedoura. E está todo mundo desprezando. Só que foi da manjedoura para o mundo. Foi da manjedoura para o mundo. Aquilo que parecia vergonha se tornou um púlpito de salvação e testemunho. O que todo mundo dizia é vergonha. Que vergonha que está acontecendo na tua vida. Que vergonha que está acontecendo na tua casa. Manjedoura. Manjedoura. Marido saiu de casa. Manjedoura. Calma. Ah, eu não sei o que está acontecendo na tua história. Manjedoura. Tu olha e não dá nada, mas é dessa manjedoura para o mundo. Porque todos irão ouvir e dizer que na tua vida, no teu ventre, não foi qualquer coisa que foi gerado, não. Foi algo grande da parte do Senhor. Tem alguém para crer nisso aqui nessa manhã? Ser Maria é assumir, se posicionar, reconhecer, assumir o seu papel, o seu chamado. Eis aqui a serva do Senhor. Aceitar a direção de Deus. Ser Maria é passar por portas fechadas. Ser Maria é ter que se deparar com Herodes que quer matar o que você está gerando. Mas ser Maria também é chegar numa festa de casamento e ser participante do milagre daquela família. E Maria não foi contar para os outros: acabou o vinho, porque era vergonha para aquela festa. Não. Maria foi para quem ia resolver o problema. Jesus, acabou o vinho. Que se levantem mulheres que quando chegar na festa de casamento, quando chegar diante de algumas circunstâncias, de uma amiga, de alguém, você não vai ser daquela que vai propagar a desgraça, não. Você vai dizer: peraí, minha amiga, peraí que eu vou orar pela tua vida, eu vou apresentar a tua causa. Acabou o vinho, mas eu conheço um Deus que transforma água em vinho. Mas ser Maria também é fazer o caminho do Gólgota. Lembra que de lá diante da cruz estavam os discípulos de Jesus, Maria, mãe de Jesus, mas aquele que fez a promessa.
aquilo que Maria tinha gerado, ela precisou devolver para Deus. Porque o que foi gerado não era para os eleitos dela, é para o nome do Senhor ser glorificado. Sabe esse caminho de dor? É o Jesus que você precisa entregar e devolver para o Deus que diz que é teu, que fez. Ela faz o caminho do Gólgota, mas dali o próprio Jesus vai dizer: eis aí a tua mãe, o discípulo amado. Eis aí, mulher, o teu filho. Como um sinal de quem estava dizendo: eu não te desamparo. Tu tá nesse caminho de dor, mas eu não te desamparo. Tô cumprindo aquilo que fui determinado, mas eu não te desamparo. Só parece, minha amiga, só parece que você tá sozinha. Não parecia? Maria tinha aquela sensação: meu Deus, aquilo que eu tanto busquei sendo crucificado, não é perdendo, é devolvendo para Deus, é entregando a honra para Ele com total liberdade, entendendo que aquilo que o Senhor entregou é para a glória do nome dEle. Mas ser Maria também é chegar em Atos capítulo 1 e 2 e viver o dia de Pentecostes. O que Deus está dizendo na minha boca é: suporta até o fim, Maria. Vai até o fim, porque Atos 2 te espera. A Bíblia diz que quando Jesus é assunto aos céus, lá estão os discípulos de Jesus, está no capítulo 1. E a Bíblia também diz: estavam também as mulheres e Maria, a mãe de Jesus. Então isso significa que em Atos capítulo 2, quando acontece o derramar da promessa, tem uma mulher ali que aprendeu a honrar quem veio primeiro. Tem uma mulher ali que suportou o trajeto de dor. Tem uma mulher ali vivendo o derramar da promessa. Tem alguém que crê nessa palavra aqui nessa manhã? Dá a mão a essa menina. Você consegue fazer isso de duas em duas? De duas em duas? De duas em duas? De duas em duas? Glória a Deus. Enquanto você se liga no trono, você é Isabel. É viver a recompensa de ter continuado, mesmo quando as circunstâncias diziam: não tem como. Eu não sei quem está diante de você, eu não sei quem é você. Se você é a Isabel que nem conseguia sonhar mais. Se você é aquela que estava dizendo: meu tempo passou, meu tempo acabou. E Deus está dizendo: ainda tem muita coisa para eu fazer na tua vida ainda, mano. Você ainda não viveu tudo aquilo que eu tenho para tua história. Eu não sei se você é essa Isabel que não conseguia sonhar mais. Também não sei se você é a Maria. Glória a Deus. Inexperiente, mas que Deus está dizendo: eu tenho algo grande e é inédito. Aleluia. Você vai começar a orar com essa menina que está do seu lado aí, na sua frente. Você vai começar a clamar umas pelas outras. Glória a Deus. Não se acanhe, não se acanhe. Porque encontros de mulheres do céu não tem fofoca, não tem disse-me-disse, não tem competição. Tem oração e poder de Deus. Você tem boca para orar e eu quero ouvir o barulho da oração. Para você que está acostumado a orar alto, se você ora baixo, é o teu costume, não tem problema. Mas para você, glória a Deus, começa a orar. Começa a orar. Tem promessa para ser derramada sobre a tua vida. Eu já vou interceder pela tua vida. Glória a Deus. Pai, aleluia. Eu rendo graças a Ti nessa manhã. Quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, as Tuas filhas Marias, Isabéis, mulheres que têm promessa, mulheres que têm propósito, mulheres que têm sonhos, mulheres que saíram da sua casa acreditando, Senhor, que Tu és o Deus que cumpre promessas. Eu não sei se é um marido, eu não sei se é um filho, eu não sei se é um ministério, mas eu quero nesse momento Te suplicar, Senhor. Abre os céus em direção a nós nessa manhã. Abre os céus em direção a nós nessa manhã, Senhor. Assim como o Senhor
bem-aventurada a que creu. Senhor, eu declaro que tem mulheres bem-aventuradas aqui nessa manhã. Eu declaro que hão de cumprir essas promessas. Mas em nome de Jesus, visita o ventre espiritual, visita a família, visita, Senhor, a casa, visita os filhos, visita a mãe, Senhor, visita os pais, visita nessa manhã, visita esse ventre espiritual. Tu não será mais chamada como estéril. Tu não será mais reconhecida como aquela que não frutifica. Você não vai ser reconhecida como aquela que não floresce. Tu serás reconhecida como bem-aventurada. E eu declaro: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Se você crê, aí orando, glória a Deus, dá um salto novamente e declara: vai se cumprir. Dá um pulo e declara: vai se cumprir. Declara para ela, fala: vai se cumprir, Josi. Vai se cumprir. Vai se cumprir, Vanessa. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir, Cláudia. Vai se cumprir. Glória a Deus. Vai se cumprir, Gleice. Vai se cumprir em nome de Jesus. Vai se cumprir, Kelly. Jesus lá no alto.